espírita? Na pergunta do Livro dos Espíritos, de número 200, Allan Kardec pergunta: os espíritos têm sexo? Não, como entendeis? E Jung usa, para amenizar, a palavra ânima e ânimos. Todo homem possui uma ânima e um ânimo. Ânima é a parte feminina, ânimos é a parte masculina. A mulher possui uma ânima e um ânimo, um lado feminino e masculino. Quando nós nos relacionamos com ela, quando a gente relaciona com uma mulher, nós relacionamos no quaternário. Ela oferece uma ânima e um ânimo, e eu ofereço uma ânima e um ânimo. Acontece que muitas vezes, por causa da educação e do atraso evolutivo nosso, o homem, quando reencarna, o espírito, ele reprime, para atender às funções biológicas, ele reprime o seu lado feminino para atender o psicológico. Só que ele precisa da ânima. Por quê? Se não tiver ânima, ele não faz isso que eu estou fazendo aqui, falar, ele não conhece as virtudes, porque a ânima, o lado feminino, é as virtudes, o amor, é as coisas, tudo aquilo que envolve a construção, nada tem a ver com sexo. A pessoa logo pensa em sexo. E o lado ânimo na mulher, que ela precisa desenvolver, é a razão, a lógica, o mecânico, saber trocar o pneu, que elas não trocam às vezes. Então, essas coisas. Então, o que acontece? O homem machista, não reconhecendo o lado feminino dele, fica projetando na mulher a sua dificuldade de relacionar com a sua ânima. E fica brigando com a coitada. E briga. E ela também briga com ele. Se o homem desenvolve esses lados, ele não briga. Conta que o Divaldo um dia foi fazer palestra, quase morri do Divaldo, e disse que a Joana estava sentadinha ali. A Joana, no mundo espiritual. Aí o Divaldo ele falou que ainda está embutido em nós o machismo, né? Ele quis elogiar as mulheres, ele virou e falou assim: atrás de todo grande homem há uma grande mulher. A Joana perguntou: Divaldo, por que atrás? Ele percebeu o que ele falou e falou: da trás ela passa para frente, ela puxa ele, a carrega. Mas é uma verdade. Me perdoe os homens, mas é uma verdade. É tão verdade que nós precisamos vencer os paradigmas que foi imposto assim lá dentro, assim que só o Consolador para dar conta. Eu não vejo outra saída. É tão forte em nós certas ideias que nós não queremos aceitar as novas. Mas o que é um paradigma? Para entender um paradigma é necessário entender o que é um paradoxo. Nossa Senhora, esse homem está falando uma palavra muito difícil. Paradoxo são duas ideias opostas que convivem juntas, que tem a ver com a última coisa que ele fala, ó, estabelecer o encontro com o self, deslocar a orientação da personalidade para o ego, parar de ficar só aqui na superfície, ir para o self. O paradoxo, para vocês entenderem, vamos mexer no mito. Todo mundo conhece o mito de Adão e Eva, não conhece? Mas vocês não calculam. Neste mito existe um paradoxo, que nós não enxergamos, que ela traz duas mensagens opostas que são importantes. Vejam vocês, o Divaldo diz que Deus não é bom psicólogo, eu discordo com ele. Deus é ótimo psicólogo. Sabe por quê? Porque diz Divaldo, conta ele, que Deus plantou o jardim do Éden, pôs árvores maravilhosas e plantou no meio do jardim um pé de árvore, que é a árvore da ciência, do conhecimento, do bem e do mal, da vida e da morte. E logo falou para aquelas duas crianças inocentes peladinhas, Adão e Eva: não pode comer esse fruto. Todo o paraíso perdeu sentido. Só aquelas árvores interessam. O proibido é uma delícia. É uma coisa lógica. Quando você proíbe uma criança, pega uma criancinha de 5 anos, ela fala assim, ela está na mesa: não quero comer, mamãe. Não come mesmo, você não vai comer. Aí ela come assim pro nariz, pra boca, só para poder desfazer a lei. Agora, se você ficar falando para ela: come, come, ela não come. É uma atitude infantil nossa.
Então, quando Deus proíbe aquela árvore, que não há nada de errado na árvore, mas há um paradoxo. Vejam vocês, vem a cobra que falava, andava, nunca vi isso? Era mais evoluída a cobra. Vem ela e atenta a mulher que é fraca. E de tão fraca que a mulher é, ela deixa ser atentada pela cobra. Mas essa cobra, nós vemos ela como uma figura negativa, mas ela não é. Se não fosse essa santa cobra, eu vou falar uma coisa, nós estamos atrasados até hoje. E se não fosse a mulher, nós estávamos perdidos. Aí depois que a mulher comeu o fruto da ciência e do saber, ela saiu atrás do homem que fugia no paraíso. Ele não queria crescer de jeito nenhum. Que nem a mãe faz com os filhinhos. Escova o dente, filhinho. Limpa direitinho. Põe a roupinha, não é assim que ela faz? Ela fez isso com Adão. Come um pedacinho, você não vai morrer. Você vai ver, vai abrir os seus olhos lá do cego, viu? Aí ele comeu. Com muito custo ela fez ele comer. Aí Deus castigou eles com uma coisa terrível, com o trabalho. Nosso trabalho é uma punição. Mas vejam vocês o que reúne o símbolo disso. Primeiro, a cobra é o símbolo da cura. Ela está na farmácia, é o símbolo da farmácia, da fisioterapia. A cobra, ela simboliza aquela que fere e aquela que cura. É o símbolo, na verdade, da cura. É tão verdade isso que no texto do capítulo 19, do versículo 10 de Lucas, a gente vê Jesus dizer assim: eu sou a serpente que Deus levantou no deserto. Ele é a serpente que nos fará crescer. A serpente aparece no Evangelho todo como símbolo de crescimento. Imaginem vocês se a cobra não atenta a Eva. Nós estávamos na infância psicológica até hoje. Então, mas tem um paradoxo, uma coisa oposta. Muitos homens, ao comer o fruto da ciência, do saber e do bem, ficam cegos, onipotentes, acha que é mais do que Deus, que sabe tudo. Ah, não me fala de espiritismo, não. Essas bobagens. Eu gosto de ciência, nada disso. Está provada a reencarnação? Ah, não está, não quero. Vejam vocês, sobe na cabeça e cega. É isso que o mito quer dizer. Que eu como. Muitas vezes puseram a maçã, mas não tem nada a ver com maçã. O texto não tem maçã, está escrito fruto da ciência do bem e do mal, da vida e da morte. Então, precisamos superar esses mitos. Um dos paradigmas é essa coisa do medo de comer o fruto do conhecimento. Ó, não vai muito estudar na casa espírita não, fica louco. Muito conhecimento entra na cabeça, fica louco. Ah, eu estou estudando muito, não estou bem da cabeça. Imagina que estudar, imagina que ler deixa louco. O que deixa louco é não ler. Porque a pessoa que lê estimula os neurônios, fabrica proteínas, faz crescer. Então estudar é importante. Não, mas o mito, olha o paradigma. Estudar deixa louco. Não, não é bom muito conhecimento, sabe por quê? A gente abre os olhos da gente, olha o medo de crescer. Então é preciso superar paradigmas. E para finalizar, que eu já falei muito hoje, mais do que o homem da cobra, eu queria contar a vocês uma pequena história para nós finalizarmos a palestra de hoje. Mas dá uma parte da senhora de caridade que a senhora ficou meio curiosa. Como? O que a senhora falou ontem lá. Tá muito... Ah, é mesmo, é tão lindo o que ela falou, nossa. Ela é uma senhora tão... Eu ria e bebia a sabedoria dela. Ela ficou sentada à mesa.